Esther capítulo 4, verso 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua Palavra, que é aquela que nos transforma. Aquela que é capaz de separar a alma de espírito, juntas e medulas, e discernir o coração, a mente do homem. Obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor separou para estarmos aqui, reunidos para Te adorar. Obrigado pela Tua presença, Pai, que é real desde o início, desde quando nós chegamos, Pai. Desde quando a Quinha falou que estava se preparando na casa dela e o Senhor falou, o culto já começou. Pai, obrigado porque nós saímos da nossa casa sedentos pelo Senhor, Pai, com um desejo ardente de Te adorar, Pai, de Te agradar, de Te elevar, ó Pai, de elevar o Teu nome, de Te entronizar, reconhecendo que o Senhor é Rei. Nós, Pai, estamos aqui de fato para entregar a nossa adoração. Mas sabemos que esse é um tempo que o Senhor separa para nós recebermos a Tua Palavra, Senhor, e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor está falando nesse tempo. Que possamos estar atentos ao que o Senhor está nos anunciando e que em nome de Jesus nós possamos dar uma resposta àquilo que o Senhor está falando e informando nessa manhã. Nós estamos, Pai, prontos, com o coração aberto e a alma derramada, para receber ainda mais do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, eu convido você a ler o livro de Esther, tá bom? Se você nunca leu o livro de Esther, leia o livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito precioso. Uma curiosidade do livro de Esther é que não cita o nome Deus. Você não verá falando Deus no livro de Esther. É tão curioso que a gente lê o livro e procura e não encontra, e de fato não tem. Mas há uma história aqui muito preciosa. Então, em Suzã existia um rei, o rei lá da Pérsia, e o rei Assuero, e ele tinha ali a rainha, sua esposa, Vasti, ou Vasti, e chega um determinado momento que o rei dá uma festa, e essa festa dura 180 dias, e ele apresenta tudo, apresenta o palácio, apresenta todas as coisas que existiam ali, que ele tinha, ele queria mostrar para outros reis. E quando ele manda os seus homens chamarem a Vasti, porque ele queria apresentar a rainha para outras nações, ele queria apresentar a rainha para outros reis, a rainha se recusa a ir à presença do rei. Ela fala, eu não vou, eu estou fazendo a minha festa. E o que o Senhor está falando é que nós não podemos querer fazer a nossa festa particular enquanto o reino está promovendo uma festa. O reino está promovendo uma festa e nós precisamos estar nessa festa. Porque se nós não estivermos nessa festa, nós estaremos na nossa festa particular, fazendo as nossas vontades, fazendo aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa e não consultando ao rei. O rei está promovendo uma festa, o reino é do céu, o rei é o Senhor e ele está dando direções à sua igreja. E nós, como membros uns dos outros de uma igreja, o qual cabeça é Cristo, precisamos entender qual é a festa que ele está promovendo, para que nós possamos também entrar nessa festa. Nós não podemos andar aleatórios daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que Mordecai, o Mardoqueu, que é o tio de Esther, é o tutor de Esther, é o pai de Esther, porque Esther era órfão. Ele está ali, ele fala para ela, quem sabe, nós lemos, quem sabe não foi para esse tempo que você nasceu? Quem sabe que não foi para esse tempo que você se tornou rainha? Porque depois, o rei, ele fica bravo com Vasti, ele fala, agora eu vou fazer um desfile de moda, eu quero ver quem vai ser a próxima rainha. Eu quero uma nova rainha. E aí se levantam algumas mulheres, passam 12 meses fazendo um trabalho de embelezamento, olha só,
12 meses, fazendo um tratamento de beleza para se apresentarem ao rei, e Esther ganha o concurso de rainha. E ela é então a rainha, mas ela não fala que ela era judia. Ela não fala que ela era judia. Amã, que era o segundo homem, né, naquele império, naquele reino, ele manda então matar todos os judeus. E Esther se levanta e se coloca na brecha. Esther se levanta e se coloca no lugar daquela que vai interceder pelo seu povo. Ela ora, ela jejua, mas ela também vai à presença do rei. E ela clama por misericórdia. E o rei atende e não manda matar. Os decretos que eram para os judeus se tornam contrários. Eles são cancelados. Então existia uma mulher corajosa, uma mulher que se posiciona, uma mulher que faz aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Amém. Uma obra de restauração. Por isso que a gente precisa entender os tempos. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas Ele se movimenta. A palavra de Deus não muda, mas ela se movimenta. Tudo que tem vida se movimenta. E nós precisamos entender os tempos e o modo que Ele está fazendo. Porque senão nós vamos ficar fazendo. E o que importa não é fazer. O que importa é quem eu tenho me tornado através daquilo que eu estou fazendo. Porque se eu não tenho crescido, se eu não tenho avançado através daquilo que eu estou fazendo, se eu não tenho crescido, se eu não tenho avançado através daquilo que eu estou fazendo, eu preciso dar um passo para trás. Eu preciso deixar de fazer. Ah, pastor, mas é de Deus. Foi Deus que me entregou. Foi Deus que me deu. Pois é. Nós sempre falamos que se desenvolver em Deus é deixar algo que é de Deus para pegar algo que também é de Deus. Como Noé, quando saiu da arca, ele ficou lá 100 e tantos anos construindo a arca. E ele vai e fica lá mais um tanto dentro da arca. E quando ele sai da arca, o Senhor fala, agora você esquece a arca. Mas meu Deus do céu, eu fiquei 120 anos construindo, mais um ano dentro da arca. Agora o Senhor fala para eu deixar a arca. O meu brinquedinho preferido. É o que eu tenho de mais precioso, foi o Senhor que me deu. Sim, foi o Senhor que entregou. Mas o Senhor fala o quê? Deixa aquilo que é meu, que agora não é mais tempo. E pega aquilo que é meu, que agora é tempo. Noé, está em tempo de você agora construir uma nova história na humanidade. Amém. Que também é de Deus. E nós temos dificuldade de deixar aquilo que é de Deus para assumir aquilo que também é de Deus. Deixar o pecado e deixar aquilo que é do diabo é muito fácil da gente detectar, não é? Não é fácil a gente saber aquilo que é errado e deixar aquilo que é errado? Não é muito fácil a gente deixar aquilo que é pecado? Pelo menos detectar aquilo que é errado a gente consegue. E aí a gente luta mais um pouquinho para deixar aquilo que está errado. Agora, deixar aquilo que é de Deus, aquilo que está certo, esse é o grande desafio da igreja. Esse é o grande desafio para nós. Entender os tempos. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi estabelecida rainha. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te levantou, aonde você está plantado, para fazer a diferença nessa terra. Amém. Nós precisamos entender os tempos, o que o Senhor está informando, o que o céu está falando. Eu preciso então me posicionar para dar uma resposta àquilo que o Senhor está falando. E sabe como se chama o tempo? O tempo se chama hoje. O tempo se chama hoje. Não há como nós esperarmos. Não tem como nós contarmos com o amanhã. Nós podemos fazer planos. Nós podemos ter todo um planejamento. Isso é saudável, isso é bom, isso as Escrituras nos ensinam. Mas se nós ficarmos vivendo o amanhã, quando vai chegar e quando acontecer, nós não vamos viver o hoje. Nós não vamos viver o hoje. Meu pai trabalhou durante muito tempo, muitos e muitos anos, em uma transportadora. Ele era gerente de transportes. E aí aconteceu
um negócio muito complicado lá, e ele e mais algumas pessoas acabaram processando a empresa. E aí o advogado levantou todos os valores que ele tinha para receber e tal. E aí todas as necessidades que tinha em casa, virou até piada depois, virou até brincadeira, porque todas as necessidades que tinha em casa, ele falava, quando sair o dinheiro do processo, a gente faz isso. Quando sair o dinheiro do processo, a gente faz aquilo. O dinheiro do processo já tinha até acabado, ele não tinha recebido ainda. Porque tudo ele ia fazer com o dinheiro do processo. Ou seja, está falando que amanhã faz. Está falando que quando der eu faço. Não, nós não vivemos de condições, nós precisamos viver de decisões. E nós precisamos decidir hoje restaurar a nossa vida e restaurar a nossa casa diante do Senhor. Amém, Pai. Tem área, você pode falar que a sua vida já foi restaurada por Jesus, glórias a Deus por isso, mas tem áreas na nossa vida que ainda precisam de restauração. Por quê? Porque a nossa vida é uma constante no crescimento com o Senhor. Nós nunca vamos chegar ao limite, porque com Deus não existe isso. O Senhor quer que a gente cresça cada dia mais no reino do Espírito. Então nós precisamos buscar essa restauração. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a este reino, ele pergunta para Esther. Deus começa a restaurar a nossa identidade. Deus começa a restauração em nós, na nossa identidade. Quem você é? Quem nós somos? Eu sou o engenheiro tal. Eu sou... Não. Você não é o engenheiro tal. Você é o que o Senhor falou que você é. Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Você tem uma identidade. Você tem uma digital que é só sua. Você é único. Sonhado por Deus, criado por Deus, e agora Ele quer revelar a nossa identidade, porque se nós não soubermos quem nós somos, nós não vamos nos posicionar como filhos, porque aquele que não tem senso de filiação, aquele que não sabe que é filho, também não vai reivindicar o que é seu, porque quem é filho é herdeiro. Quem é filho é herdeiro. Deus fala para Josué, capítulo 5, Josué, pega pedras e faça facas de pedras e vai circuncidar os filhos dos hebreus que não foram circuncidados. Eles nasceram no meio do deserto. Eles não foram circuncidados ao 8º dia. Então faça facas de pedras e vá circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão é a marca da filiação. Todos os judeus circuncidados, eles são filhos de Deus, se consideram filhos de Deus. É uma marca da filiação, foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E aqueles homens não eram circuncidados, e Deus dá uma ordem para Josué. O que Deus está falando aí? Deus está falando que os maiores inimigos daquele povo no deserto não eram os cananeus, não eram os heveus, não eram os heteus, não eram os jebuseus, não eram os amorreus. O maior inimigo do povo no deserto era a falta de entendimento, de consciência e de saber quem eles eram. Eles eram filhos, eles não tinham a marca da filiação. Agora nós somos marcados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque então nós não andamos nessa terra como filhos? Porque nós, disposicionados, não andamos alinhados com o céu. Nós estamos fazendo a nossa própria festa e não estamos participando da festa do reino. Verdade. Nós andamos separados daquilo que o céu está informando. Mas pastor, como que eu vou saber o que o céu está informando? Você precisa estar na presença. Porque se você não estiver na presença, você não vai saber o que ele está falando. Então a primeira coisa que ele começa a restaurar é a nossa identidade. Esther capítulo 2, verso 15 diz o seguinte: Esther alcançou favor aos olhos de todos quantos haviam.
antes de Deus usar Esther para restaurar o povo, Ele restaurou quem ela era. Uma órfã, marcada pela dor, marcada pelo sofrimento. Agora, o que ela se tornou? Ela se tornou uma rainha. Ela se tornou uma rainha. Então, o Senhor, Ele restaura o povo. Mas antes de restaurar o povo, antes de usar Esther, Ele restaurou quem ela era, de fato. Se nós não nos entregarmos ao Senhor para Ele restaurar a nossa identidade, nós não vamos viver o propósito. Se nós não nos entregarmos ao Senhor para Ele revelar a nossa identidade, nós não vamos viver o propósito. Quem é você? Quem é você? Você precisa saber quem é você. Amém. João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém. Quem é filho tem herança. Quem é filho tem herança. E a palavra de Deus fala que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Mas por que nós não vivemos as heranças? Porque nós não temos a nossa identidade restaurada. Porque nós não temos a nossa identidade ativada. Porque nós não temos a revelação da nossa identidade. Porque a partir do momento que nós temos a nossa identidade restaurada, nós nos colocaremos no lugar de filhos. E quem tem a consciência de que é filho, tem senso de posse. E quem tem senso de posse, reivindica o que é seu por direito. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor luta por aquilo que é justo. O Senhor luta por aquilo que é justo. Por isso, se você tem lutado por algo que é justo diante do Senhor, não desanime, não pare, não desanime. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar direções, porque você está sendo restaurado para restaurar. Amém. Então, primeiro, Ele começa a restaurar a identidade, mas segundo, Ele usa vozes proféticas para te despertar. Ele usa vozes proféticas para te despertar. Deus está restaurando a nossa identidade antes de restaurar a nossa família. Nós não seremos conhecidos pela dor que vivemos, mas seremos conhecidos pelo propósito que nós carregamos. Amém. Então creia que enquanto você está lutando por aquilo que é justo, o Senhor está lutando ao seu favor. Mas enquanto você luta por uma restauração, o Senhor está fazendo uma restauração no seu interior. Enquanto nós intercedemos pela nossa casa, a casa interior, o nosso eu está sendo restaurado. Enquanto nós lutamos pela nossa família, pelos filhos que ainda não voltaram. Viu, dona Bete? Ó o Ricardo aí, ó. Enquanto nós lutamos, o Senhor está nos transformando. Então não pare. Por quê? Porque agora nós precisamos entender que Deus usa vozes proféticas para nos despertar. Esther capítulo 4, verso 14, como nós lemos: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Se você se calar e não fizer nada, o Senhor vai fazer. Porque o Senhor não depende de nós, mas Ele espera algo. O Senhor não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Se você não abrir a sua boca, se você não se posicionar, se você não assumir a sua responsabilidade em restaurar primeiro a sua casa interior, para depois restaurar a sua família, o Senhor vai fazer. Mas pode ser
que não faça na sua. E aí a sua casa vai perecer. Nós precisamos entender quem são os responsáveis pela nossa casa. Quem são os responsáveis pela nossa vida. Quem são os responsáveis pela nossa família. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável pela minha família. Então, se eu sou responsável, eu preciso me levantar. Amém. Eu preciso me levantar. Sim, Senhor. Teve uma vez que o Senhor me entregou um sonho. E eu sonhei com um casal. Um casal que está longe, que está distante. E eu falei, Senhor, por que eu sonhei com esse casal e tive esse sonho, um sonho ruim, um sonho que sabe quando você sonha e você acorda mal, você parece que fica o dia inteiro mal. E eu buscando o Senhor entender por que o Senhor me entregou aquele sonho. E o Senhor falou comigo que eu tinha que me levantar em intercessão por aquela casa. Porque aquela família não tinha forças para interceder. Então Ele estava me entregando uma família. Ele estava me entregando uma casa. E amém, eu me coloquei na brecha. Agora, nessa manhã, que é uma manhã de restauração, o Senhor está falando para mim e para você sobre nossa vida e sobre a nossa casa. Se o Senhor te entregar algo diferente, como Ele me entregou esse sonho, amém, se coloque na posição. Mas hoje o que o Senhor está fazendo é nos chamando à responsabilidade. O Senhor está nos chamando para um novo posicionamento. Então, Ele vai usar vozes proféticas para nos despertar. Mardoqueu foi o instrumento que despertou Esther para a sua verdadeira missão. Deus sempre envia vozes proféticas para nos posicionar. Esteja atento para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Esteja atento para ouvir o que o Senhor está anunciando. Não negligencie aquilo que o Senhor está mexendo com você. Às vezes nós queremos colocar as mãos nos ouvidos para não ouvir algumas coisas, mas se o Senhor está falando, nós temos que tirar o tampão dos ouvidos. Mesmo que doa, mesmo que seja algo ruim, mesmo que seja algo que incomoda, nós precisamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito está nos falando. Amém. E a voz profética não é somente aquela que anuncia, mas é aquela que crê naquilo que está anunciando. Porque se eu não crer nisso que eu estou anunciando, se eu não crer que o Senhor falou comigo, que há um espírito de restauração sobre a nossa vida, então não faz sentido eu ficar pregando aqui, não faz sentido eu ficar falando, mas eu creio que muitas vidas, muitas casas e muitas famílias serão restauradas a partir desse tempo. Ah, mas por que não são todas? Porque nem todas vão querer. Porque nem todas vão se posicionar. Porque nem todas vão assumir essa responsabilidade. Porque nem todas vão fazer o que o Senhor está falando. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. O Senhor vai usar pessoas, viu? O Senhor vai usar pessoas. Você está sendo acordado para um tempo de destino. Entenda. Quando a gente recebe uma palavra do céu, se a gente crê na palavra, essa palavra pode mudar o nosso destino. Por quê? Porque uma palavra do céu, ela vem para alinhar o nosso coração. Uma palavra do céu, ela vem para alinhar o nosso coração àquilo que o Senhor falou sobre nós. Então, se nós estivermos atentos ao que o Senhor está falando, uma manhã como essa pode mudar o seu destino. Amém. Por quê? Porque pode ser que você esteja andando, caminhando e avançando até com rapidez, mas na direção errada. E se o Senhor está trazendo alinhamento para você e para sua casa, é para que você entenda se você está na direção certa ou se você precisa de ajuste para alinhar o seu coração ao céu. E alinhando o seu coração, você alinha a sua casa. E aí você conduz a sua casa na direção certa. Não precisa correr. Você só precisa dar passos firmes na direção certa. Não precisa ter pressa, porque o tempo é dele.
Nós só precisamos assumir aquilo que Ele está nos chamando para assumir nesse tempo que se chama hoje. Então Deus começa a restaurar a identidade. Ele usa vozes proféticas para nos despertar. E agora Ele nos chama. Posicione-se com autoridade. Posicione-se com autoridade. Esther capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Meus irmãos, sabe o que Esther está falando aqui? Eu vou à presença do rei. Se eu morrer, morri. Todas as vezes que alguém ia à presença do rei, o rei não manifestava com o seu cajado aceitação àquela pessoa, o que acontecia? Morte. Morte. Neemias, copeiro do rei, ele estava triste porque ele ouviu falar que os muros de Jerusalém foram derrubados. E que o que ele faz? Ele vai à presença do rei. Mas ele vai com um semblante triste. E o rei aceita a Neemias. Mas ele correu um risco, um sério risco. Assim como Esther. Esther vai à presença do rei. E ela fala, olha, chama todo mundo. E fala para todo mundo jejuar por mim, orar por mim, que eu vou falar com o rei. E se eu morrer, eu morri. Há dias, há tempos, há situações na nossa vida que nós precisamos entender que se nós não colocarmos a nossa vida em risco, nós não vamos avançar naquilo que o Senhor está nos direcionando. Mas pastor, e se eu morrer? É isso mesmo que Ele quer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos morrer para as nossas festas. Entende? Nós precisamos morrer para os nossos achismos. Nós precisamos morrer para os nossos prazeres. Não que nós não possamos ter prazeres, mas o nosso prazer está no Senhor. Porque assim nós estaremos alinhados com a vontade dEle, com o plano dEle. Nós estaremos alinhados com o propósito dEle, com o projeto dEle. Nós estaremos alinhados com aquilo que Ele falou sobre nós desde antes da fundação do mundo. Nós precisamos abrir mão, renunciar. O Evangelho é renúncia. É verdade, sim. Estão pregando um evangelho fajuto, superficial, o evangelho que não vai para as profundezas do arrependimento, o evangelho que fala que eu posso ser, continuar sendo e fazendo o que eu quiser da minha vida, que Jesus, Ele está tudo bem, Ele vai continuar nos amando, mas se eu não tiver mudança de vida, se eu não me posicionar para a restauração que o Senhor está requerendo de mim, meus irmãos, que evangelho que é esse? O evangelho que mudou a minha vida. O evangelho que mudou a minha vida. Eu creio que ele pode mudar a vida de todos. Enquanto a vida é a esperança, e a nossa esperança é o Senhor, porque se nós estamos na esperança, nós não somos confundidos, segundo Romanos. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5. Então, nós precisamos de um posicionamento, e de se posicionar com autoridade. Nós precisamos nos posicionar com a autoridade. Ela tomou uma decisão ousada que mudou o curso da história. Esther se colocou na brecha entre o céu e a terra, entre o decreto de morte e o plano de vida. Agora tem um detalhe aqui. Esther, ela se colocou num lugar muito arriscado, entre um decreto de morte e um plano de vida. Ela arriscou sua vida. Agora eu e você, nós não vamos conseguir nos colocarmos diante de um decreto de morte ou de um plano de vida. Por quê? Porque a nossa morte, ela já se fez na cruz do Calvário. Amém.
E por isso que nós precisamos agora entender que nós já morremos para esse mundo. O que o Senhor tem para as nossas vidas é vida eterna. O que o Senhor tem para nós é vida em abundância. O que o Senhor tem para nós é vida, é vida, é vida. Por mais que nós venhamos a passar pela experiência da morte física, nós somos seres espirituais que não temos o que temer diante das ameaças de morte. Então, para falar o português popular, meus irmãos, ou vai ou racha. Nós temos que pagar para ver. Aliás, o preço já foi pago. Nós só temos que ver, nós só temos que viver, nós só temos que avançar e nos posicionar com autoridade, meus irmãos. Nos posicionarmos com autoridade. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida de medo. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de covardia. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de indiferença. O Senhor não nos chamou para viver uma vida medíocre, não. O Senhor nos chamou para sermos a cada dia mais intrépidos no Espírito, corajosos. Amém. Porque nós somos representantes dEle, porque nós somos representantes do Seu reino, porque nós somos a igreja do Senhor, porque nós somos aqueles que Ele entregou à terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou nas mãos dos filhos dos homens. E o que nós temos feito com aquilo que Ele nos entregou? Então, começa nas nossas vidas. E a nossa vida restaurada vai nos trazer autoridade para restaurar a nossa casa. Amém. Se posicione com autoridade. Não permita que o inimigo das nossas almas destrua aquilo que o Senhor construiu. Não permita que o inimigo das nossas almas acabe com aquilo que o Senhor começou. Nós não podemos aceitar. A restauração exige coragem, mas também exige sacrifício. Sua postura no altar do Senhor será a chave para destravar a libertação da sua casa. A restauração da sua casa depende de uma restauração individual. E a restauração individual, ela só é possível na presença daquele que pode restaurar todas as coisas. E agora as perguntas são diretas. Quanto tempo você está gastando com o Senhor? Quanto tempo, deixa eu melhorar, quanto tempo você está investindo na presença do Senhor? Quantos dias na semana você está se abstendo de alimentos, jejuando e buscando a face do Senhor? Quanto tempo você tem debruçado nas Escrituras e procurado conhecer mais do Senhor? Nós precisamos fazer o que as Escrituras nos ensinam. Nós precisamos orar. É o básico de todo cristão. Se você não ora, comece a orar. Em nome de Jesus. Porque nós queremos os benefícios, as bênçãos, as heranças. Queremos tudo que o Senhor nos prometeu. Mas o que nós temos feito? O que nós temos feito? O pastor lançou uma palavra domingo de manhã, que é um tempo de restauração. Mas você precisa fazer a sua parte. Se Deus está liberando uma palavra de restauração sobre a nossa vida, a nossa casa, agora, toda promessa liberada é também uma tarefa delegada. Se o Senhor promete restauração, Ele espera um posicionamento. Semana passada nós falamos sobre reparar as brechas. E foi tão maravilhoso que o rapaz
aceita Jesus quebrantado, chorando, e acaba o culto, ele vem falar comigo, ele fala, eu entendi, eu preciso me posicionar e eu preciso reparar as brechas. Ele já saiu falando evangeliquez. Ele já saiu entendendo a palavra. Está trabalhando hoje, mas mandou mensagem, gostaria de estar aí, mas domingo que vem eu estou com certeza. Amém. Então, é esse posicionamento, é essa atitude, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque o que nós temos é o hoje. Amanhã é segunda-feira. Se nós acordarmos pela misericórdia de Deus amanhã, o que nós teremos? A segunda-feira. Terça-feira, o que nós teremos? A terça-feira. Quarta-feira, o que o povo tinha? O maná. E quinta-feira, guardou da quarta para a quinta? Não, apodreceu. Eu preciso esperar o maná da quinta. E nós estamos querendo aproveitar o maná do começo da semana no final da semana. Deus me deu uma palavra na segunda, Deus me revelou algo na segunda, Deus falou comigo no domingo de manhã, e eu vou passar com essa palavra todos os dias, amém. O Senhor vai trabalhando essa palavra que foi liberada. Só que amanhã o Senhor tem uma palavra complementar, uma palavra que vai dar continuidade àquilo que Ele começou. São palavras novas, novas direções. Todos os dias. A minha oração é que o Senhor constranja a nossa vida com o amor dEle, de tal forma que nós não vamos suportar. Nós vamos perder o sono, e nós vamos entender que é o Senhor tirando o nosso sono para a gente buscar a face dEle. Nós vamos ser restaurados no nosso físico, que muitas vezes está cansado e não permite que a gente vá se prostrar diante do Senhor. Nós vamos ser restaurados de tal forma que nós vamos falar, meu Deus, eu rejuvenesci. Amém. Esse amém foi forte, gente. Está se sentindo velho? Não? Rejuvenescendo a cada dia. Glória a Deus. É isso que Ele faz. E esse é o desejo do meu coração. Uma igreja que seja avivada, uma igreja que seja restaurada, uma igreja que seja levantada. Mas para que a igreja seja restaurada, avivada e levantada, isso precisa começar nas nossas casas. Porque a igreja é um ajuntamento de famílias. E a qualidade da igreja é a qualidade das famílias. Se nós não tivermos famílias restauradas, renovadas, fortalecidas no Senhor, nós não teremos uma igreja forte. Se nós não tivermos uma igreja forte, nós não teremos uma sociedade forte. Entenda, a igreja não é identidade. Church, igreja é a igreja do Senhor. Por isso que nós não precisamos orar, restringir a nossa oração a esse lugar. Nós vamos orar pela igreja do Senhor. Nós servimos a um rei, estamos inseridos num reino. A igreja do Senhor precisa ser despertada, a igreja do Senhor precisa de um avivamento. E o avivamento começa no interior de cada um. No interior de cada um. Posicione-se com autoridade, porque a restauração exige coragem e sacrifício. Quarto, os decretos contra a sua casa, receba isso em nome de Jesus, estão sendo anulados. Os decretos contra a sua casa estão sendo anulados. Esther capítulo 8, verso 8. Escrevi, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, porque o mandado que se escreve em nome do rei e se sela como o anel do rei, não se pode revogar. Esther recebeu autoridade para reescrever o destino do seu povo. O decreto de morte foi revogado e um novo tempo foi decretado. Nessa manhã você está recebendo autoridade e autorização dos céus para decretar um novo destino para a sua casa. O seu casamento não vai acabar. A sua família não vai morrer. Os seus filhos não vão continuar perdidos.
o Senhor tem uma obra de restauração para operar em nós e através de nós. Porque Ele fez na Esther e depois através da Esther. Agora Ele vai fazer no Rafael e através do Rafael. Ele vai fazer no Ricardo e através do Ricardo. Ele vai fazer no André e através do André. Ele vai fazer na Miriam e através da Miriam. Ele vai fazer no G através do G. Ele vai fazer em nós e através de nós. Porque nós seremos libertos para libertar, seremos curados para curar, seremos restaurados para testemunhar da restauração que Ele operou na nossa casa. Amém. A sua luta está intimamente ligada ao propósito que o Senhor tem para a sua vida. Por isso, não se espante, não se assuste com as lutas que se levantam. Creia que isso é matéria-prima para o Senhor transformar em testemunho, para que outras famílias sejam restauradas. Você será um restaurador de brechas, você será um restaurador de casas, você será um restaurador de famílias, porque é isso que Ele está fazendo na sua vida. Não se assuste, apenas creia. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Nós precisamos crer na restauração. Precisamos crer na restauração. Esther recebeu essa autoridade, então, para reescrever o destino do seu povo. O decreto de morte foi revogado, um novo tempo foi decretado. Nessa manhã, o Senhor está colocando nas nossas mãos autoridade espiritual para anular sentenças e declarar vida sobre a nossa família. Você pode erguer a sua mão e declarar comigo assim, ó: o Senhor está colocando nas minhas mãos autoridade espiritual para anular sentenças e declarar vida sobre a minha família. Quinto, Deus está te levantando como instrumento de restauração. Sabe o que aconteceu com Esther? Desde o começo, ela se manteve submissa, ensinável e moldável. Foi isso que preparou Esther para ser resposta e instrumento nas mãos de Deus. Precisamos estar submissos, porque a submissão é a matéria-prima da autoridade espiritual. Assim como a humildade. Quando falamos de submissão, falamos de humildade. Estar submisso ao senhorio de Cristo. Estar submisso aos decretos do céu. Estar submisso aos desígnios do Senhor. Isso é gerar em nós autoridade espiritual. Porque quando o centurião encontrou Jesus, ele falou assim: mestre, o meu servo está doente, eu preciso que o senhor dê uma palavra só para ele ser curado. Jesus até se dispôs e falou: vamos lá. Ele fala assim: não, o senhor não precisa ir lá, porque eu entendo de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade e eu tenho pessoas abaixo de mim. Se eu disser para elas vão. Se eu disser para elas vêm, elas vêm. Então, se o senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus disse uma palavra e o seu servo foi curado. Então, o que é autoridade espiritual? É eu estar, ou eu reconhecer a autoridade acima da minha vida, e a autoridade acima da minha vida é Cristo, e eu entender que abaixo de mim existem pessoas que dependem da minha autoridade. Só que o Senhor vai me imbuir de autoridade. E agora que Ele me entrega a autoridade, então eu preciso entender na minha identidade que eu tenho autoridade espiritual para poder trabalhar em prol de outros. Porque a autoridade, ela não é para nos colocar num pedestal. A autoridade não é para me autopromover. A autoridade não é para eu achar que agora eu tenho poder. Porque o poder, o cargo pode até te entregar. Mas a autoridade vem do autor. E é Ele quem te entrega essa autoridade. Então, imbuídos de autoridade, nós vamos agora entender que há pessoas que precisam de nós, do nosso exercício de autoridade. Há pessoas que dependem da nossa autoridade. Pessoas que estão
precisando de alguém que dê direções. E para você que é homem, a sua esposa, a sua casa, a sua família precisa da tua direção, porque seja o homem cabeça da mulher e Cristo cabeça do homem. Nós precisamos entender que a submissão, ela é algo que vai trazer a autoridade. Então eu me submeto a Cristo, Ele me entrega autoridade, e essa autoridade eu uso a serviço de outros. Amém. O centurião poderia estar lá usando a autoridade dele para falar: eu sou autoridade, eu sou o cara, entende? Eu sou isso, eu sou... Não. Ele só falou que entendia de autoridade, pedindo e clamando ao Senhor que alcançasse o seu servo. A nossa autoridade é para servir. A autoridade que o Senhor nos entrega é para servir. É para olhar para o próximo, para olhar para o outro, para olhar para aquele que precisa, para olhar para aquele que está do nosso lado. É para corrigir o meu irmão. E aí nós nos colocamos aonde? No lugar de Esther, porque ela tinha um coração ensinável. E o coração ensinável é tudo que o Senhor precisa para que a gente possa viver o propósito. Quando nós não temos coração ensinável, a primeira dificuldade que nós temos, a gente faz o quê? Foge. A gente vai embora. Entre tantos motivos que as pessoas saem das igrejas, um dos maiores motivos é o quê? A falta de um coração ensinável. Porque a falta do coração ensinável não permite que eu vença os confrontos que virão diante de mim. E confronto o Senhor nos faz para crescimento. Então, se diante de um confronto eu não permaneço, é porque eu não quero crescer. Agora, a afronta é diferente. A afronta visa humilhação. A afronta visa humilhação, não tem outra palavra. Esther tinha esse coração ensinável. E foi isso que preparou Esther para ser resposta e instrumento nas mãos de Deus. Esther capítulo 2, verso 20 diz assim, ó: porque Esther fez o que Mardoqueu lhe dizia, como quando a criava. Meu Deus! Ela ouvia ainda o seu tio. Ela fazia aquilo que ele falava para ela fazer do mesmo jeito que ela fazia quando ela era criança. Ela continuou a ouvir a voz daquele que dava instrução. Ela continuou a ouvir a voz daquele que a amava. Ela continuou a ouvir a voz daquele que estava dando direções para ela. Então nós precisamos ouvir a voz daqueles que te amam. Precisamos ouvir a voz daqueles que nos amam. Precisamos ouvir a voz daqueles que querem nos instruir. Nós precisamos ouvir a voz que está nos direcionando. Nós precisamos ouvir. E ouvir é obedecer. A palavra ouvir no hebraico, ela tem o mesmo significado de obedecer. Deus está levantando nossas vidas como instrumentos de restauração. Amém. Esther capítulo 8, verso 16. Assim os judeus tiveram luz e alegria e gozo e honra. Luz, alegria, gozo e honra. A restauração foi completa da pessoa, da casa e da nação. Amém? Amém. Da pessoa, da casa e da nação. Nós oramos por essa cidade. Amém. Nós clamamos por essa cidade. Nós declaramos que Santa Rita do Passa Quatro é do Senhor Jesus. Amém. Sexta-feira, não sexta agora, na outra, começou um movimento de oração através do Conselho de Pastores. Um ajuntamento que está tendo toda sexta-feira na antiga delegacia. Então toda sexta das 10 à meia-noite há um grupo de pastores e irmãos que queiram ir reunidos orando por Santa Rita do Passa Quatro. Amém. Para que se diminuam os homicídios, os acidentes, os suicídios, para que a taxa de mortalidade caia, para que nós possamos ter liberdade para pregar o Evangelho, para que mais almas se entreguem a Jesus. Há um movimento de oração. Eu creio que nos próximos 6 meses nós vamos ver muita coisa
maravilhosa acontecendo nessa cidade, em nome de Jesus. Mas tem pessoas se levantando para interceder por essa cidade. Esther intercedeu pelo seu povo. A autoridade não é só para mim. A autoridade é principalmente para o outro. Se eu me coloco nesse lugar de autoridade, eu também preciso entender que agora eu tenho uma responsabilidade. E a intercessão é indispensável. Assim como foi com Neemias, assim também foi com Esther. É indispensável para que eu veja o reino avançando. Seja um intercessor. Você será restaurado. Jó foi curado enquanto orava e intercedia pelos seus amigos. Jó capítulo 42. Jó foi curado enquanto orava pelos seus amigos. Enquanto você ora e intercede, você está sendo curado. Está sendo restaurado. E assim você vai restaurar a sua casa. Mas também você vai restaurar a sua cidade. A nossa oração tem poder. Tiago fala que tem muito poder na oração de um justo. Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Então nós somos filhos. Nós podemos reivindicar diante do Pai que essa cidade seja liberta, que essa cidade seja transformada, que essa cidade seja mudada. Em nome de Jesus. Sejamos intercessores. Sejamos instrumento de restauração. Deus está levantando você como chave de restauração. O que começa em você, alcança a sua casa, alcança as próximas gerações, alcança a sua linhagem. Deus se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que se importa com as próximas gerações. Neemias, ele olhou para os seus antepassados e ele se arrependeu pelos pecados dos seus antepassados e ele confessou o pecado dos seus antepassados. Mas ele olhou para os seus filhos e ele pelejou pelos seus filhos. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Um lugar de intercessão. Um lugar de instrumentos de restauração. E entender que o Senhor se preocupa sim com as próximas gerações. O nosso exemplo vai arrastar os nossos filhos. Mas muito mais do que os nossos exemplos, a nossa prática no secreto também vai gerar algo nos nossos filhos. Amém. Se a sua prática no secreto é prática ilícita, é isso que vai gerar no espírito dos seus filhos. Se a minha prática for uma prática de promiscuidade, é isso que vai gerar espiritualmente na vida dos meus filhos. O meu pecado, se não for confessado, se não for deixado, se não houver arrependimento, o que vai acontecer? Ele vai virar uma iniquidade. E é a iniquidade que alcança os pais, os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 5. Então, não é só o que você faz na presença deles, é também o que você faz na ausência deles. Tudo isso está sendo gerado no Espírito. Nós vamos ensinar, nós vamos discipular, nós vamos dar exemplo, eles vão ver tudo isso. Sejamos intencionais, vai orar, deixa a porta um pouquinho aberta para os seus filhos verem. Vai ler a Bíblia, leia lá na sala, no meio de todo mundo, para eles verem que você está lendo. Precisa ser sempre, né? A gente tem que ter um tempinho a sós, mas ser intencional. Agora, mais do que isso, busque a santificação, busque a purificação, busque a mudança interior, para que os nossos filhos também possam viver todas essas heranças. Em nome de Jesus. Amém.